Oi, tudo bem? A rainha do sul se levantará em juízo contra essa geração e a condenará. Porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Mas eis aqui quem é mais do que Salomão. Essas são as palavras do Senhor Jesus a um grupo de religiosos que queriam um sinal de Jesus. E Jesus disse: uma geração má e perversa pede um sinal, mas nenhum sinal será dado a essa geração, a não ser o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas ficou por 3 dias no ventre de uma baleia, assim o Filho do Homem ficará por 3 dias no seio da terra. E eis aqui quem é mais do que Jonas. O que Jesus está querendo dizer aqui? Jesus está querendo dizer que é maior do que Salomão e maior do que Jonas. E maior do que qualquer outra figura ou personagem bíblica, seja antes ou depois de Jesus. Jesus é maior do que Paulo, do que Pedro, do que Tiago. Jesus é maior do que Jonas, do que Salomão, do que Moisés. E parece óbvio, mas muitas das vezes nós não fazemos essa distinção. Na nossa leitura bíblica, na nossa teologia, nós nivelamos todo mundo igual a Jesus. E isso, muitas das vezes, acaba sendo uma trave para nós termos uma compreensão melhor e mais profunda das Escrituras. Porque nós nivelamos, muitas das vezes, o apóstolo Paulo com Jesus. E a nossa leitura tem que ter Jesus, o Deus conosco, como diz aqui, um exemplo que eu vou te dar aqui em Eclesiastes, capítulo 9. O rei Salomão diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Tampouco eles têm jamais recompensas, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Isso aqui dá uma briga teológica. Você vê as pessoas discutindo se os mortos estão no paraíso ou não estão. Não é isso? Olha o que o rei Salomão, esse judeu sábio, disse: que os mortos não sabem coisa alguma, mas estão enterrados no esquecimento. Aí vem Jesus, que é maior do que Salomão, e fala para um ladrão: hoje mesmo você estará no paraíso comigo. Uma sabedoria simples. E aí, você fica com o rei Salomão ou você fica com Jesus, que é maior do que Salomão? Porque se a gente não fazer essa distinção, a gente vai ficar debatendo essa teologia aqui, que os mortos não têm memória nenhuma. Eu fico com Jesus, com a simplicidade da sabedoria de Jesus, que hoje mesmo nós estaremos no paraíso com Jesus e, como diz o apóstolo Paulo, né, morrer para mim é ganho, que eu estarei com Cristo. Mas as pessoas muitas das vezes não fazem essa distinção, que o que Jesus fala e o que Salomão fala. Quando Jesus fala que é maior do que Salomão, Jesus está falando em todos os sentidos, em todas as dimensões. Então muitas das vezes a gente fica ali nivelando todo mundo por igual com Jesus Cristo e fica preso e não conseguimos sair porque existe um versículo ali que fala aquilo ali. E é tão simples entender que a sabedoria de Jesus é maior e mais profunda e mais simples de entender. Vou dar um exemplo aqui. O apóstolo João, ele fala aqui sobre as pessoas que estão abandonando a fé. Ele diz assim, ó: se alguém vai ter convosco que não traz essa sã doutrina, não a recebeis em casa e tampouco a saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Aí você vê Jesus dizendo aqui: e se saudares unicamente os vossos irmãos, o que fazeis demais? Não fazem assim os publicanos também? Você vai ficar com o apóstolo João ou você vai ficar com Jesus? E isso não é uma contradição. É o outro exemplo que eu posso dar, o apóstolo Paulo falando que as mulheres não podem ensinar, mas em Cristo não há grego, nem judeu, nem homem, nem mulher, nem escravo, nem livre. Então, se nós não tivermos essa compreensão das Escrituras e saber filtrar, outro exemplo que eu posso te dar: Paulo entregou um homem a Satanás.
A pergunta é: Jesus entregaria? Sendo que Jesus falou: o príncipe deste mundo vem aí, eu nada tenho com ele. Agora Paulo já entregou. Então essa distinção na nossa leitura bíblica é muito importante a gente compreender. Tendo Jesus como maior, como chave hermenêutica, Jesus maior do que Paulo, do que Pedro, do que rei Salomão. Se nós não tivermos esse entendimento, a nossa leitura vai sempre ficar esbarrada ali dentro daquelas quatro paredes. E se a gente não olhar para Jesus, por isso que o autor dos Hebreus manda a gente olhar para Jesus, ler olhando para Jesus. Por isso que eu leio Paulo olhando para Jesus, eu leio Pedro olhando para Jesus, eu leio o apóstolo João olhando para Jesus. Porque Jesus é o Deus conosco, e a sabedoria, os tesouros escondidos estão em Jesus. Porque foi Jesus que morreu na cruz por mim, foi Jesus. Então nós precisamos fazer essa compreensão, senão a gente vai ficar debatendo coisas de Salomão que Jesus já resolveu com uma palavra. Esses debates aí cansativos que tem aí na internet, muitas das vezes a pessoa está debatendo coisas que Jesus já resolveu com uma palavra. Tão simples. Mas a gente fica ali debatendo, sendo que Jesus já resolveu. Um outro exemplo que eu posso dar sobre a encarnação. Jesus perguntou para os seus discípulos: o que os homens falam de mim? Aí um diz que é Jeremias, reencarnação. Outro diz que é Isaías, reencarnação. Aí esses homens já tinham morrido. E Jesus poderia dar um sermão ali contra a reencarnação, mas Jesus estava nem aí para a reencarnação. Isso aí são coisas de homens. Jesus estava preocupado com a sua igreja, em levantar a sua igreja. Então são detalhes simples, mas importantes, que nós precisamos fazer diferença na nossa leitura. Para a gente não ser fundamentalista, porque nós sermos fundamentalistas não vai nos ajudar no nosso crescimento. É por isso, nesse sentido, que Jesus é a chave hermenêutica para entender as Escrituras. É nesse sentido, quando eu falo de Jesus é a chave hermenêutica, Jesus é maior que Salomão, Jesus é maior que Paulo, Jesus é maior que Pedro, Jesus é maior que a Bíblia. Jesus é maior que as Escrituras. É nesse sentido. Quando Jesus fala: olha, eis aqui alguém que é maior do que Salomão. Então que nós possamos refletir nessa palavra para fazer uma leitura mais simples das Escrituras e mais prática das Escrituras. Amém? Deus continue nos abençoando em Cristo Jesus.